Olá, seja bem-vindo ao Mundo Quiz. No teste de hoje, responderemos a 12 perguntas de nível médio em nosso desafio bíblico. Será que você vai acertar todas? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Preparado? Já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Pergunta 1. Qual foi o profeta de Deus que foi zombado por um grupo de jovens por ser careca? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Amós. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Elias. A resposta certa é a letra C, Eliseu. 2 Reis capítulo 2 versículo 23 e 24 diz: Dali ele subiu a Betel. Enquanto ele ia, alguns meninos saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo: Suba, careca! Suba, careca! Por fim, ele virou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Jeová. Então duas ursas saíram da floresta e dilaceraram daqueles meninos. Pergunta 2. Qual juiz que morreu após cair da cadeira para trás? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Jair. Alternativa C, Abdom. Alternativa D, Gideão. A resposta certa é a letra A, Eli. 1 Samuel capítulo 4 versículo 18 diz: No momento em que ele mencionou a arca do verdadeiro Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era idoso e pesado. Ele havia julgado Israel por 40 anos. Pergunta 3. Qual o profeta andou nu e descalço? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Jeremias. A resposta certa é a letra B, Isaías. Isaías capítulo 20 versículo 2 diz: Naquele tempo Jeová disse por meio de Isaías, filho de Amós: Vá, tire o pano de saco dos seus quadris e tire as sandálias dos seus pés. Ele fez isso, e passou a andar nu e descalço. Pergunta 4. Por quantos dias a terra ficou inundada após o dilúvio? Alternativa A, 40 dias. Alternativa B, 70 dias. Alternativa C, 120 dias. Alternativa D, 150 dias. A resposta certa é letra D, 150 dias. Gênesis capítulo 7 versículo 24 diz: E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Pergunta 5. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Eliseu. A resposta certa é a letra D, Eliseu. 2 Reis capítulo 4 versículo 42 ao 44 diz: Um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem do verdadeiro Deus 20 pães de cevada feitos com os primeiros frutos maduros, e um saco de cereal novo. Então Eliseu disse: Dê isto para os homens comer. No entanto, seu ajudante perguntou: Como vou alimentar 100 homens com isto? Ele respondeu: Dê para os homens comer, pois assim diz Jeová, eles comeram e ainda sobrara.
Então colocou o alimento diante deles, e, segundo a palavra de Jeová, eles comeram, e ainda sobrou. Pergunta 6. Quem escreveu a carta aos Romanos? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tércio. Alternativa D, Timóteo. Resposta certa é letra C, Tércio. Romanos capítulo 16 versículo 22 diz: Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando-lhe saudações no Senhor. Pergunta 7. Qual dessas mulheres morreu durante o parto? Alternativa A, Esther. Alternativa B, Raquel. Alternativa C, Batseba. Alternativa D, Ruth. A resposta certa é a letra B, Raquel. Gênesis capítulo 35 versículo 18 e 19 diz: Nos últimos momentos de sua vida, pois estava morrendo, ela lhe deu o nome de Ben-Oni, mas o pai o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efrate, isto é, Belém. Pergunta 8. Quantas canções o rei Salomão escreveu? Alternativa A, 355.000. Alternativa B, 1.005. Alternativa C, 750. Alternativa D, 3.000. A resposta certa é letra B, 1.005 cânticos. 1 Reis capítulo 4 versículo 32 está escrito: Ele compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 1.005. Pergunta 9. Quem foi alimentado por uma comida preparada por um anjo? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Isaque. Alternativa D, Esaú. A resposta certa é a letra A, Elias. 1 Reis capítulo 19 versículos 5 e 6 diz: Então ele se deitou e adormeceu debaixo da giesta das vassouras. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Quando ele olhou, havia junto à sua cabeça um pão redondo sobre pedras aquecidas e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Pergunta 10. Quantos carros Faraó usou para perseguir o povo de Israel durante o fim da escravidão no Egito? Alternativa A, 600 carros. Alternativa B, 400 carros. Alternativa C, 500 carros. Alternativa D, 300 carros. A resposta certa é a letra A, 600 carros. Êxodo capítulo 14 versículos 6 e 7 diz: De modo que ele aprontou seus carros de guerra e levou seus homens consigo. Pegou os 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito, com guerreiros em cada um deles. Pergunta 11. A consequência pela desobediência de Eva a Deus foi? Alternativa A, dores ao amamentar. Alternativa B, dores na hora do parto. Alternativa C, dores de cabeça. Alternativa D, dores de coluna. A resposta certa é a letra B, dores na hora do parto. Gênesis capítulo 3 versículo 16 diz: A mulher lhe disse: Aumentarem muito as dores da sua gravidez, em dores você dará à luz filhos, e terá desejo de estar com seu marido, e ele dominará ela. Pergunta 12. Qual era o nome da primeira cidade do mundo?
A alternativa A, Jericó. Alternativa B, Babel. Alternativa C, Jerusalém. Alternativa D, Enoque. A resposta certa é a letra D, Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 17 diz: Depois, Caim teve relações com a sua esposa, e ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Então ele começou a construir uma cidade e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. E aí, quantas perguntas acertou neste desafio? Deixe nos comentários quantas acertou e de onde você é. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima!